E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar o que está por trás do fenômeno cultural que é Cobra Kai. Olha, pra gente ter uma ideia do tamanho disso, a série é um sucesso, assim, absurdo. A Netflix divulgou que pelo menos 73 milhões de lares já pararam pra assistir a pelo menos um episódio. É gente pra caramba. Mas vamos ser sinceros, por que a gente é tão obcecado por uma briga de colégio que aconteceu mais de 30 anos atrás? Quer dizer, à primeira vista parece fácil de entender, né? É karatê, porradaria e aquela dose cavalar de nostalgia dos anos 80 que todo mundo adora. Só que, e se a gente disser que a verdadeira luta não tem nada a ver com tatame? E se o verdadeiro combate estiver acontecendo dentro dos personagens, movido por umas forças psicológicas bem poderosas? A narrativa da série parece simples, até meio clichê, mas ela funciona como um espelho. O espelho para umas situações psicológicas bem complexas da nossa própria vida. Então bora mergulhar nisso e ver o que tem de verdade por baixo de todos esses kimonos. Para entender essa história, a gente tem que voltar lá no começo. Tudo começa com os fantasmas do passado, sabe? Com as tretas mal resolvidas do Daniel LaRusso e do Johnny Lawrence. E, mais especificamente, com a relação deles com as figuras paternas. Pois é, a psicologia tem um nome para isso. O psicólogo Carl Jung chamaria isso de complexo paterno. Basicamente um conjunto de ideias e emoções que a gente tem sobre a figura do pai e que molda quem a gente é. E esse complexo pode ser tanto bom quanto muito, muito ruim. E aqui a gente vê o contraste de forma gritante. De um lado, o Daniel LaRusso. Ele teve o Sr. Miyagi, que foi a figura paterna positiva dele. Resultado, sucesso, estabilidade, uma família estruturada. Do outro lado, o Johnny Lawrence. Ele foi abusado pelo padrasto e teve como mentor o Chris, que, bom, a gente sabe como é. O caminho dele, fracasso, instabilidade, e ele acabou abandonando o próprio filho, o Rob. E o mais pesado disso tudo é que esses traumas não morrem com a pessoa. Eles vão passando de geração em geração. O Johnny, sem nem perceber, acaba repetindo o ciclo. Ele abandona o Rob da mesma forma que ele se sentiu abandonado emocionalmente a vida toda. E olha, isso não é só coisa de série, não. Pra gente ter uma dimensão real do problema, aqui no Brasil, segundo os dados, 5,5 milhões de crianças simplesmente não têm o nome do pai na certidão de nascimento. 5,5 milhões. É uma questão social gigantesca, que ecoa na vida real de muita gente. Ok, mas a questão dos pais é só uma parte da equação. A outra metade da história, o outro grande motor psicológico aqui, é a rivalidade em si. E tem uma personagem, a Ali Mills, que volta e simplesmente mata a charada. Ela diz uma coisa que é a chave de tudo. A verdade é que vocês são mais parecidos do que querem admitir. Talvez vejam partes de si mesmos um no outro e não gostem do que veem. Genial, né? Essa fala dela é a ponte perfeita para outro conceito psicológico fundamental aqui: a sombra. Basicamente, a sombra é tudo aquilo que a gente não gosta na gente mesmo. São as partes da nossa personalidade que a gente reprime, nega e finge que não existem. E aí que tá o pulo do gato. O Daniel e o Johnny são a sombra um do outro. Cada um vê no rival tudo aquilo que ele odeia, mas se recusa a admitir em si mesmo. Então essa briga que dura décadas não é sobre um troféu de karatê. É uma guerra de cada um contra seus próprios demônios internos projetados no outro. E como a gente já viu com o complexo paterno, isso não fica só com eles. A guerra é passada para frente. Essas sombras, essas tretas mal resolvidas, são passadas sem que ninguém perceba para a nova geração de lutadores. E o melhor exemplo disso é a rivalidade entre a Sam, a filha do Daniel, e a Tori, do Cobra Kai. É o choque de dois mundos, literalmente. A Sam vem de um lar privilegiado, estável. Já a Tori rala em vários empregos para cuidar da mãe doente, vivendo na dificuldade. Quando elas se encontram, o conflito é imediato e é explosivo. Essa briga delas dividiu a internet. Gerou um debate gigantesco entre os fãs da série, o que levanta uma pergunta bem interessante. A raiva que a Tori sente da Sam é justificada? E se a gente for olhar o que os fãs discutem, a gente vê que não tem resposta fácil. Tem gente que defende a Sam dizendo que os erros dela são pequenos perto da violência da Tori. Outros ficam do lado da Tori entendendo que a raiva dela vem de uma vida de porrada, de dificuldade. Tem até quem aponte que a Sam é uma garota privilegiada que não enxerga o próprio papel na confusão. E ainda surge a discussão sobre misoginia, de como as personagens mulheres são julgadas de forma muito mais dura. Ou seja, não tem mocinho e vilão nessa história. Tudo isso leva a gente para a grande lição da série. Que no fim das contas não é sobre quem está certo ou quem está errado. É sobre achar um equilíbrio, um caminho do meio.
Pensa bem, durante quase a série toda, os personagens estão presos em dois extremos. De um lado, a filosofia do Miyagi-Do, defesa, paz, equilíbrio. Do outro, o lema do Cobra Kai. Ataque primeiro, ataque forte, sem piedade. É 8 ou 80. E a jornada de todo mundo na série é justamente essa: sair desse pensamento de ou um ou outro. O caminho para achar o equilíbrio passa por algumas etapas. Primeiro, tem que reconhecer o passado, parar de ser refém das feridas antigas. Depois, encarar a própria sombra, sabe? Aquelas partes que a gente não gosta. Aí vem o passo de integrar os opostos. Entender que força de verdade precisa tanto de paz quanto de agressividade. Para no final criar um caminho novo que honra o que veio antes, mas não fica preso no passado. Então, a grande lição de Cobra Kai é que a vitória de verdade não é sobre derrotar o seu inimigo, é sobre encontrar o seu próprio equilíbrio interno. O objetivo final não é um dojo ser melhor que o outro, mas cada um conseguir se curar, juntando essas forças opostas dentro de si. Isso deixa a gente com uma provocação final, né? Cobra Kai ensina que o nosso maior rival não é a outra pessoa. É aquela parte da gente que a gente se recusa a olhar no espelho, a encarar. E aí fica a pergunta: qual é o seu Cobra Kai?